Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos tratar de uma brecha de segurança em smart contracts que ataca principalmente projetos mais antigos que utilizam versões anteriores de Solidity. Nós vamos falar sobre underflow e overflow. Então vamos lá. Underflow e overflow. O que é underflow e overflow? Todo tipo de dado, isso é programação em geral, tá? Todo tipo de dado tem limites, certo? De mínimo e de máximo, correto? Por exemplo, se você pegar um inteiro de 8 bits, né? Com 8 bits ou 1 byte, você consegue representar, né, 256 valores, correto? E aí, se você tiver números negativos e positivos, a gente está falando aí de menos 128 a mais 127. Acho que, se não me engano, é isso. Correto? São 256 valores possíveis. E existem ainda os tipos sem sinal, né? Na linguagem Solidity, que é a linguagem que a gente utiliza nos smart contracts, você tem os tipos sem sinal. Por exemplo, o uint. O que é um uint? O int é um tipo... né? Não é int, é uint. É um tipo que são inteiros positivos apenas. Começa em 0 e usa todos os bits para representar números positivos. Num uint 8, por exemplo, ao invés de representar menos 127 a mais 128, alguma coisa assim, você consegue representar de 0 a 255, porque você usa todos os bits para números positivos. Então, estou explicando essa questão do tipo de dado, porque todo tipo de dado tem o limite mínimo e o limite máximo. Num int 8, limite mínimo é 0, limite máximo é 255. Mas o que acontece se você tenta colocar um número maior do que o máximo permitido ou menor do que o mínimo permitido? É justamente aí que entra o underflow e o overflow. Dependendo da linguagem, você vai acessar uma área de memória que não existe, ou quer dizer, não é que não existe, que não é daquela variável, né? Dependendo da linguagem, isso não vai ser permitido, não vai ser compilado, perfeito? E dependendo da linguagem, como no caso do Solidity, que é a linguagem mais utilizada no mundo para programação de smart contracts, o armazenamento do tipo do dado, ele é circular. O que eu quero dizer com circular? Se eu posso armazenar de 0 a 255, se eu tiver com o valor 255 e somar 1, é como se o limite máximo conectasse no limite mínimo. Fosse um círculo, como mostra aqui na imagem. E aí, então, ele vai continuar para o próximo valor. Então, se eu estou com 255 e aumento 1, eu vou ter o quê? Não vou ter 256 porque é maior do que o limite máximo. Eu vou ter 0. Ele vai dar a volta. E se eu estou no 0 e diminuo 1, ele vai dar a volta no sentido contrário. Ele vai cair no 255. Então este é o comportamento padrão das variáveis numéricas no Solidity. Quando você estoura o limite máximo, você tem o overflow, né? Não tem como ele armazenar, e aí ele, por padrão, vai dar a volta. E quando você estoura o limite mínimo, né, decrementando ele, ele vai dar a volta no sentido contrário. E aí você pode imaginar uma série de coisas estranhas e bizarras que podem acontecer com o seu problema se você cair nesse tipo de situação. Né? De você estar contando que um número vai ser maior e aí ele deu a volta e virou menor. Né? Ou que você está contando que o número vai ser menor e ele deu a volta ao contrário e se tornou maior. Isso pode afetar aí de diversas maneiras a lógica da sua aplicação. Tá? Importante ressaltar que essa é uma característica do Solidity. Diferentes linguagens abordam underflow e overflow de diferentes maneiras. Mais especificamente, este é um problema crônico, tá, das versões de Solidity até a 0.7 alguma coisa. Na 0.8 foi lançada uma modificação, certo, no Solidity, que resolveu a maior parte dos problemas ligados a underflow e overflow. Essa modificação faz com que o programa, né, ele te avise, né, na hora da compilação ali, que você está sujeito a underflow e overflow da forma que você programou, né, e aí você resolve isso aí,
além do que também ele gera alguns erros nesse tipo de situação quando executado. Você mandou mesmo assim o código, né? Quando executado, ele gera alguns erros aí de underflow e overflow, não deixa acontecer esse tipo de bagunça no seu código. Então, uma das formas, né, de se prevenir, eu vou mostrar um exemplo prático ali do desastre que pode acontecer também. Uma das formas de se prevenir é justamente você usar alguma versão superior a 0.8 do Solidity, tá? Na data que eu gravo essa lição, o Solidity está na 0.821, se eu não estou enganado, mas a partir da 0.8 já está ok. Se você trabalhar num projeto ou precisar, né, utilizar a versão mais antiga de Solidity, 0.7, 0.6, 0.5, alguma coisa assim, que está mais vulnerável a essa brecha, a recomendação é você usar uma biblioteca chamada SafeMath, que é uma biblioteca que justamente faz algumas verificações semelhantes às que existem nativamente na 0.8. Então, você usando essa biblioteca, você reduz aí, né, drasticamente as chances de ser alvo desse tipo de ataque. Tá? Uma outra dica também é você sempre desconfiar dos inputs, né, dos parâmetros de funções, sempre desconfie. Nunca acredita que o usuário vai te mandar exatamente o que tu precisa, certo? Faz os testes, né, que forem necessários. E mesmo que você esteja utilizando uma versão superior a 0.8, não ache que você está imune a problemas de underflow e overflow. Existem situações específicas em que eles continuam acontecendo. Por exemplo, typecasting. O que é typecasting, Luiz? É quando você pega um tipo de dado e joga por cima de uma variável de outro tipo. Então, por exemplo, se você jogar um tipo numérico maior do que o que cabe numa variável, vai acontecer um overflow. Ou um tipo menor do que cabe no limite inferior da variável, vai acontecer um underflow. Mesma coisa com shift operator. O que é shift operator, Luiz? É quando você faz operações bit a bit entre duas variáveis. Também pode acontecer underflow, se você fizer um shift left, se não me engano, e overflow se você fizer um shift right, se não me engano. Tá? São operadores binários. Mesma coisa pode acontecer também, né, a nível binário, se você colocar assembly diretamente no seu código. Tá? Os smart contracts escritos em Solidity permitem que você consiga embutir assembly direto no código do contrato. O assembly ele faz bypass de um monte de proteções do Solidity, inclusive essa da 0.8. Então, código em assembly é mais suscetível a esse tipo de ataque. E por fim, se você marcar o seu código como unchecked, o unchecked ele é como se fosse um bloco de código que você bota a palavra unchecked e aí você pode fazer a besteira que quiser ali dentro. Se você fizer isso, você está suscetível, que você está desabilitando uma série de defesas da linguagem. Tá bom? Mas, Luiz, não ficou claro para mim em que situação isso pode ser realmente um problema. Me parece que é só algo que bagunça a variável. Pois é algo que bagunça a variável, mas eu quero trazer aqui um exemplo prático de como essa brecha pode ser explorada por um atacante. Perfeito? Aqui eu tenho um exemplo de contrato, como se fosse uma moeda. Tá? Aqui eu resumi bastante, mas é um trecho de um contrato de uma moeda que poderia ser real mesmo, tá? Seguindo os mesmos padrões de mercado, que é o padrão RC20. Aqui, por coincidência, estou usando uma versão superior a 0.8, mas imagina que eu estou usando uma versão antiga, que é suscetível a esse tipo de ataque, tá bom? Nesse caso aqui não funcionaria, porque eu já estou com a versão ok. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o contrato, então, LuizCoin, contrato de uma criptomoeda. A minha primeira informação do contrato é um mapping de saldos, balances, né? São saldos de detentores dessa moeda, que a gente chama de token holders, certo? Então, o endereço de cada token holder, quanto que ele tem de saldo. É isso que esse mapeamento faz. Perfeito? Se você veio de outras linguagens de programação, é equivalente ao dictionary do C Sharp, ou o map do JavaScript. No Java também tem um parecido, não lembro agora se... Acho que é map também, alguma coisa assim, faz tempo que eu não programo em Java. E aqui eu tenho uma função balanceOff, que é uma função para ver saldo. Tu passa o endereço da carteira de quem tu quer saber o saldo, e ele te diz o saldo, perfeito? E aqui a função de transferência, uma pessoa chamar essa função a fim de transferir fundos para outra. É a função, por exemplo, que as carteiras de criptomoedas chamam para transferir fundos de uma carteira para outra. Tá? Então esse código aqui,
ele é um código válido, tá? Perfeitamente execuível, certo? E que pode fazer parte de um projeto real de criptomoeda. Se vocês olharem projetos, contratos reais de criptomoedas, vocês vão ver que é bem próximo disso aqui. E aí nessa função transfer, que é onde tem a brecha, certo? O que nós fazemos? Nós esperamos o to, que é para quem vai o fundo, quem vai as moedas. O value, que é quantas moedas eu quero transferir. Primeira linha, a gente verifica se quem chamou, esse message.sender é quem chamou a função. Então, se quem chamou tem saldo suficiente, se o saldo é maior ou igual ao valor, certo? Se não tiver, vai reclamar de saldo insuficiente. Depois, eu incremento o saldo do destinatário. E, por último, eu decremento o saldo de quem está enviando. Perfeito? Então, aparentemente, uma função inofensiva que faz o que deveria fazer. Mas o que acontece, por exemplo, se eu passar um valor, se eu tiver saldo zerado, né, eu sou atacante, eu tenho saldo zerado de Luiz Coin, não tem nada de Luiz Coin. E aí eu mando transferir para uma outra carteira minha um valor negativo, por exemplo. O que acontece? Né, se eu botar aqui um -1 no valor, o meu teste, a minha validação, que é a segurança que eu tenho aqui na função, o saldo vai ser 0 é maior ou igual a -1? 0 é maior do que -1. Então ele vai passar pela minha validação, ele vai incrementar -1 no meu saldo, e como eu tenho 0 menos 1, vai dar a volta, e vai ser o limite máximo de um WINT 256, que é um valor gigantesco de saldo. Eu não sei nem pronunciar, tá? Eu estou falando do número de 256 bits, certo? Eu não sei nem pronunciar como é que é este número. Perfeito? São muitas casas para formar o número. E, né, vai decrementar de quem chamou, no caso eu, que tinha 0 de saldo, vai decrementar 1. Né? E aí também... na verdade aqui eu falei ao contrário, né? Eu falei o oposto. Primeiro, vou decrementar, vai acabar decrementando 1, vai colocar meu saldo no máximo, e para quem eu deveria estar transferindo, né, eu vou incrementar -1, certo? Vai acabar diminuindo o saldo da pessoa. Se a pessoa tiver 0, também vai dar saldo limite para ela, saldo máximo para ela. Se ela tiver qualquer valor, vai decrementar 1 do valor dela. Tá bom? Então notem a bagunça. Claro que se eu estiver rodando com a 0.8, isso aqui vai dar erro, não vai executar. Mas se eu estiver utilizando versões mais antigas, isso aqui pode estar acabando, né, com o seu negócio, porque a sua moeda vai ser completamente desvalorizada, porque alguém vai ficar aí, né, sei lá qual é, se chama quatrilionário, né, zilionário, certo? Com ela. Tá bom? Então só dando um exemplo do perigo que pode representar um underflow ou um overflow em um smart contract. Certo? Então, se eu estiver utilizando a versão anterior a 0.8 Solidity, eu tenho que utilizar aqui a biblioteca SafeMath ou fazer alguns testes a mais, né, para ver se o value não é negativo, né, para ver se o to é um endereço válido também, isso é interessante, né, para ver se o to não é o mesmo endereço de quem está chamando a função. Então, você pode adicionar aí validações a mais, além, é claro, também de utilizar a SafeMath. Tá bom? E essas validações elas também são válidas mesmo se você estiver utilizando versões mais novas aí para garantir. Beleza? Porque tem aqueles outros casos que eu citei, né, de outros tipos de operações que também podem causar underflow e overflow. Show? E aí, conseguiu entender os riscos do underflow e do overflow? Em que situações eles ocorrem e como se prevenir deles? Eu espero que sim, mas se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou do conteúdo, eu vou pedir o seu like em retribuição ao meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Um abraço e até o próximo. Valeu!